Boa noite a todos e todas, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais um encontro da Teologia Pé no Chão, aula número 12 do curso de Antropologia. Tem uma mãozinha fria aqui. Oi, gente, boa noite. A Irene está aqui para nosso encontro, para receber vocês aqui na nossa sala, apesar de ser uma sala virtual, né? Mas nós os recebemos aqui como aqueles amigos que a gente vê semanalmente. Esse é um curso que nós estamos chamando de Antropologia Cristã. Foi dividido em duas partes. Na primeira parte, nós tratamos de conceitos importantes que devem ser recuperados para uma correta compreensão. Tratamos de alma, corpo, espírito, consciência, mente, coração. E estamos usando esses conceitos para então falarmos na segunda parte, Antropologia 2, para falarmos de morte, vida e ressurreição. Boa noite, irmãos e irmãs, rostos queridos que estão entrando na sala. Enquanto vocês vão entrando, eu peço para que deem o like aí de vocês, compartilhem essa live para que mais pessoas tenham acesso. Compartilha na sua página. Se tiver uma página também que eu possa fazer, transmissão cruzada, me informe, a gente troca figurinha aí. Eu transmito na sua página, você transmite na minha. Vamos multiplicando o bom conhecimento. Não se esqueçam que nós temos um canal no YouTube com o mesmo nome, né? Teologia Pé no Chão. Essa semana eu perdi 3 inscrições, mas recuperei. De novo? Recuperei, né? Já voltei ao que estava na semana passada. Então, assim, saldo zero, né? Conta zero. Perdeu, ganhou. Ficamos no que estava. Ensinando a Bíblia. Coisas. Então, se inscrevam lá e ajudem a compartilhar, a divulgar, mesmo que vocês não gostem do YouTube ou prefiram Facebook para assistir online. Logo, logo nós queremos começar também lá as transmissões online para atender outros públicos, né, outros gostos. E também esse material está disponível em podcast para que você possa ouvir enquanto faz outra coisa, né? Não tenha que ficar aí olhando a minha cara por 1h30. E as minhas anotações estão disponíveis em todas essas plataformas, tanto no YouTube, como aqui no Facebook, como em podcast. Eu compartilho a minha pesquisa com referências bibliográficas, de modo que quem estiver fazendo algum trabalho ou querendo aprofundar a pesquisa, tem aí na aula uma orientação, um encaminhamento, mas também tem acesso às anotações. A Irene sabe quantas horas eu estudo para dar cada aula dessa. Gente, ele nem assiste Netflix comigo. Bom, gente, então é o seguinte, esse curso nós tratamos sucintamente do tema da vida. O tema da vida é um tema profundo, complexo, mas nós falamos de dentro dele. Depois tratamos também muito sucintamente do tema da morte, e a morte é um tema muito mais complicado, porque dele só podemos falar de fora e à distância. Por mais que nós sejamos tocados por doenças, ou até por experiências de quase morte, quem sabe, ou pela morte de pessoas queridas, mesmo assim, nós só podemos falar do morrer a partir de fora. Então, nós falamos deste fenômeno, deste evento que está presente no caminho de todos nós como uma certeza absoluta, mas nós falamos então precariamente. E se tivermos que lidar com o tema do pós-morte, e aqui já saem fora da discussão todos os materialistas, ateístas rígidos, aqueles que acreditam que só há a matéria e a energia, e além disso não há mais
nada que subsista como um eu, né, como um ser, né? Subsistem as energias, as matérias orgânicas, mas nada que nada que se pode chamar de eu, né? Então, se não é eu que ultrapassa o evento do morrer, portanto, não há vida após a morte. Há, como diz a lei da física, nada se cria, nada se perde. Há os resíduos, né? E aquilo que pode ir para a natureza. Mas se quisermos falar sobre esse tema, então, tirando, né, o ateísmo duro, o ateísmo rígido, o materialismo radical, que na verdade envolve pouquíssimas pessoas, aí então estamos num assunto mais difícil ainda. Bom, nós cristãos encaramos esse problema e é disso que trata esse curso de Antropologia 2, mas nós só podemos fazê-lo por meio das Escrituras e principalmente por meio de Jesus Cristo. Por isso, antes de falar da nossa ressurreição, nós tratamos de Jesus Cristo, do morrer de Jesus Cristo, a morte de Jesus Cristo e a ressurreição de Jesus Cristo. Feito isso, então, nós entramos no tema final deste curso, que é a nossa ressurreição. A ressurreição de Jesus está apresentada, né, com seu significado. O que nós vamos ver agora, então, é o efeito da ressurreição de Jesus sobre nós que cremos nele, sobre todos nós, que o reconhecemos como a vida, aquele que venceu a morte. E qual caminho ele nos oferece? E como a ressurreição dele garante, né, ou nos dá esperança de que o nosso destino também foi atrelado ao dele, unido ao dele. Nós começamos então na aula passada uma pesquisa bíblica, porque esse é o meu campo de trabalho, né? A pesquisa bíblica, a teologia bíblica, voltando ao Antigo Testamento para recuperar a apresentação da problemática, da morte como problemática. E os primeiros clamores, os primeiros vestígios, os primeiros indicativos de que Deus proveria uma solução. Terminamos ali nos profetas, especialmente o profeta Isaías, o profeta Oséias, e principalmente, e mais claro do que todos eles, o profeta Daniel. E então, passamos pelo período interbíblico sem grandes novidades, a não ser uma certa... um certo sincretismo com a filosofia grega, que não traz grande contribuição nem grandes inovações a respeito do que o Antigo Testamento já apresentava. E então chegamos ao período de Jesus, aos contemporâneos de Jesus, e eu terminei a aula 11 demonstrando como havia nas camadas populares uma certa crença a respeito de uma ressurreição baseada na escatologia, em que Deus um dia visitará o seu povo e então ressuscitará os justos e os recompensará. E também mostrei que na academia, na erudição, né, nas correntes teológicas contemporâneas a Jesus Cristo, principalmente os fariseus e os saduceus, eles também discutiam o tema da ressurreição com posições antagônicas, né? Os saduceus não criam na ressurreição e os fariseus criam na ressurreição. E esse debate, essa tensão, aparece então nas páginas do Novo Testamento e aparece numa polêmica diante de Jesus, e Jesus aparentemente reprova os saduceus e adota a postura dos fariseus, né?
E também aparece em Paulo, porque Paulo é um fariseu, e eu mostrei para vocês que lá em Atos, acho que capítulo 26, por ali, 25, quando ele é preso, ele usa esse artifício para se safar e para obter um adiamento do julgamento, porque aquela sessão não lhe era favorável. Com isso, então, nós trouxemos o tema da ressurreição do jeito como foi possível até os dias de Jesus. Minha tarefa hoje, então, o tema da aula 12, essa de hoje, que já é preparatória, então, para a reta final, né? Para quem gosta de Fórmula 1, nós estamos hoje fazendo aquela curva que dá entrada à reta final, a reta da bandeirada, né? O que eu proponho, então, para a aula de hoje? Eu quero mostrar como Jesus Cristo altera completamente o tema da ressurreição. Nós já tratamos da ressurreição de Jesus. E esse é um evento que gera uma nova crença. Mas Jesus não apenas ressuscitou, ele ensinou sobre a ressurreição. Então eu quero pegar essa doutrina de Jesus Cristo, o embate de Jesus Cristo com o povo do seu tempo, tanto com os eruditos como com os populares, e mostrar como Jesus traz tudo isso para si e altera profundamente o tema. E então nos dá a nós uma nova esperança. Ele nos deu uma herança, uma nova esperança. De modo que a nossa crença na ressurreição não é oriunda de nenhum sincretismo pagão. Eu vou usar a palavra pagão para ser simples, né? Não é uma palavra religiosamente correta, teologicamente correta, né? Mas vocês entendem, né? Eu estou me referindo a pagão a todas as religiões que não são cristãs. Depois eu posso explicar no chat por que eu não gosto da palavra pagão. Mas para não gastar tempo agora, e porque ela é uma palavra compreensível, eu vou usar a palavra pagão. Pagão, aqui estou me referindo a todas as religiões não cristãs. Na época de Jesus, todas as religiões de fora de Israel, né? Então, algumas pessoas pensam que a nossa crença cristã na ressurreição, na verdade, é um caldo sincrético, né, do contato dos judeus com diversos folclores, diversas crenças religiosas que se amalgamaram, né, se juntaram tudo e formaram aí esta bobagem, né, uma lenda qualquer como tantas outras, né, sobreviveu por causa da Igreja Católica, etc, etc, né, é uma tese que está aí. Por isso, até nós cristãos que cremos na ressurreição, temos um certo constrangimento de afirmar a nossa fé. Bem, a nossa fé não descende desse sincretismo, como também não descende da crença judaica. Não descende dos fariseus, não descende dos essênios, não descende muito menos dos saduceus, nem das crendices populares. Então é isso que eu quero mostrar hoje. Como Jesus Cristo funda em si mesmo uma nova esperança. E essa esperança é o cerne do cristianismo, a um ponto que Paulo pode dizer, e nós concordamos com ele, obviamente, que sem ressurreição não há cristianismo. Então, olha o problema que Cristo põe para nós, né? Nós poderíamos ser uma seita judaica, uma escola judaica, baseado num mestre Jesus, como tem tantos mestres e rabinos e eruditos hebreus até hoje, né? Maimônides e tantos outros sábios que fundaram verdadeiras correntes de conhecimento dentro do judaísmo. Jesus poderia ter sido apenas um rabino popular que teria fundado
uma nova seita dos judeus. Não é isso que acontece. Jesus Cristo não apenas nos traz uma nova interpretação da lei de Moisés, um novo modo de pensar a teologia judaica, mas ele coloca toda a sua atuação, a sua missão, a sua vida nisto que ele faz, na sua morte e ressurreição. Então nós estamos diante de um dilema, né? Nós vamos ter que ultrapassar estas dificuldades, porque, como eu tenho dito ao longo destas aulas, não é justo que nós coloquemos toda a nossa confiança num fundamento movediço, frágil, arenoso, quebradiço. Então, se nós não cremos no materialismo duro, se nós não cremos em reencarnação, que é tão tentador, né, até para cristãos, né, nós temos então que mergulhar fundo nesta doutrina da ressurreição e verificarmos os fundamentos sobre os quais nós estamos edificando a nossa fé. Então, o objetivo dessa aula não é tanto mais agora falar da ressurreição de Jesus, mas do ensino de Jesus a respeito da ressurreição, porque é o ensino de Jesus mais a ressurreição de Jesus que se tornarão o fundamento do ensino dos apóstolos. Então, na próxima aula, na reta final, nós vamos para o tratado paulino de 1 Coríntios, capítulo 15, que é o mais extenso, mais completo tratado a respeito da ressurreição. Tudo bem? Tudo bem. Então, hoje eu quero mostrar as ações de Jesus, as falas de Jesus, e quero também mostrar para vocês o vocabulário que o Novo Testamento apresenta. Isso eu não tinha falado, eu estou falando agora. O vocabulário que o Novo Testamento apresenta para tratarmos da ressurreição. Vejam vocês o seguinte: nós temos palavras para expressar as coisas que conhecemos. Nós não temos palavras para expressar as coisas que não existem. É uma afirmação bem óbvia, né? Para que nós vamos criar palavras para nominar coisas que não existem? Na medida em que nós vamos tendo experiências, criando, descobrindo, novas palavras vão surgindo e nós vamos tendo, então, que ampliar o nosso vocabulário. O que nós temos aqui é uma doutrina, né? Um evento completamente novo. E este evento de Jesus Cristo e essa doutrina de Jesus Cristo, que ele é e ensina, né? Que ele mesmo é a ressurreição, e a ressurreição que ele ensina, que ele promete, põe diante de nós um novo evento, para o qual não há palavras. Então eu quero mostrar isso para vocês, a dificuldade que o Novo Testamento tem de dar nome ao que Cristo é e fez, né? E, de fato, é com isso que nós vamos ter que lidar. Então, eu vou começar com os casos de ressurreição que Jesus realizou no Novo Testamento e que vocês conhecem muito bem. E quando Jesus ressuscita mortos, vocês já estão aí certamente se lembrando do filho da viúva de Naim, né? A filha de Jairo, o próprio Lázaro, né? E não apenas estes, porque há alguns relatos, alguns resumos do ministério de Jesus em que ele fala assim: os mortos ressuscitam, os leprosos são curados, os mortos são ressuscitados, ou seja, Jesus ressuscitou um número impreciso de pessoas. E também mandou seus discípulos ressuscitarem pessoas, curem enfermos, expulsem demônios e ressuscitem os mortos. E isso não é figura de linguagem. Então, esta ação de Jesus
em face da morte para ressuscitar pessoas, é uma ressurreição, digamos assim, sinal. Uma ressurreição sinal. Elas não são ressurreição como a ressurreição de Jesus. Por quê? Porque o filho da viúva de Naim eventualmente veio a morrer. Quem sabe velhinho, né? Com netos, bisnetos e tudo mais, veio a morrer. A filha de Jairo também, quem sabe, casou, teve filhos, teve netos, bisnetos, sei lá, ou de repente morreu uma jovem mãe, não sei. Lázaro também, a Bíblia nunca mais fala em Lázaro, não sei por quê, talvez até por questões de segurança, né? Tem um estudo da Bíblia sobre a questão dos nomes no Novo Testamento, que aponta que alguns nomes são omitidos por questão de segurança, né? Por isso João nomina e narra o evento, mas os sinóticos não narram, quem sabe para preservar Lázaro. Tipo, escondam Lázaro porque é perigoso. Ele é um perigo, né? Ele é o testemunho vivo do poder de Cristo e não convém. Então essa é uma tese. Bom, Lázaro também evidentemente morreu, senão a gente saberia aí o endereço dele, onde ele mora, em alguma caverna e tal. Mas esses mortos ressuscitados por Jesus são milagres sinais. É chegado o reino de Deus. Então, ao contrário dos milagreiros de hoje, né, que anunciam milagres espetaculares, as ações poderosas de Jesus são sinais da chegada do reino de Deus. Não é ainda o reino de Deus em sua plenitude, porque a morte continua ceifando vidas. Os apóstolos morreram, os discípulos morreram, Maria morreu, Marta morreu, Paulo morreu, Pedro, Estevão, etc, etc. Todo mundo morreu. Ninguém ficou vivo além do que deveria da expectativa de vida da época. Muitos morreram martirizados, outros morreram de morte natural, outros morreram doentes. Mas estes casos são narrados nas Escrituras como sinais da chegada do reino de Deus. É para isso que Jesus cura, é para isso que Jesus liberta os oprimidos e é por isso também que ele ressuscita os mortos. O que eu estou querendo dizer com isso? Que não se trata apenas de um milagre tal qual Elias fez ou Eliseu fez, embora aqueles milagres tenham o seu valor. Mas em Jesus Cristo eles são prenúncios de algo maior, né? Eles são placas de sinalização, né? Quando você vê uma placa de sinalização, Curitiba a 40 quilômetros, a placa não é a cidade, mas ela sinaliza para a cidade. Então esses milagres são assim. Bom, no livro de Atos, a gente tem também pelo menos 2 casos nominais expressos de ressurreição. Nós sabemos que Pedro ressuscita uma senhora chamada Dorcas, Tabita ou Dorcas, na cidade de Jope, e Paulo, na Europa, Europa ou Ásia Menor, não me lembro agora, Troade, acho que é Ásia Menor, perto de Éfeso, ele ressuscita um jovem que foi dado como morto, o Eutico, né? Caiu do 2º andar, foi dado como morto. Se foi morte absoluta, morte clínica, o fato é que o menino se recompôs imediatamente. Então, este poder que acompanha os discípulos funcionam como sinais de autenticidade da chegada do reino de Deus e autorizam a pregação do evangelho. O que eu quero chamar a atenção nestes casos pontuais, especialmente de Jesus Cristo, é que ele se refere a estas mortes como não morreram, mas dormem. Vocês se lembram, no caso da filha de Jairo, que Jesus chega lá na casa, a menina já está morta, já está sendo velada, as pessoas estão chorando, porque o luto dos judeus era de muito choro, de lamentos por dias, né? Não é como nós que
sepultamos e esquecemos. Eles lamentavam durante muitos dias aquela morte. E Jesus chega ali e dá uma assim de... Por que vocês estão chorando? Ela não está morta, mas dorme. E é, de fato, uma afirmação provocante, irritante. E causa um desconcerto tal naqueles homens que Jesus... que eles riem de Jesus, né? E esse riso é um riso sarcástico, é um riso que poderia virar ódio, né? Se eles percebessem em Jesus um desprezo pelo morrer daquela menina, né? Mas Jesus então pede para que todos saiam, leva apenas os 3 discípulos íntimos, Pedro, Tiago e João, e ordena à menina que se levante, e a menina se levanta e ele a entrega sã e salva aos seus pais. No caso de Lázaro, a mesma coisa. Ele se demora para atender o chamado. E ele fala, olha, Lázaro dorme. Os discípulos, Senhor, se dorme, está fora de perigo. Lázaro dorme, vamos despertá-lo. Senhor, mas por que nós temos que ir a Betânia despertar um homem que está dormindo? É perigoso ir lá. E Jesus fala, não, meus amigos, Lázaro morreu e nós vamos lá. E então eles vão, meio resignados, mas eles vão. Bom, vocês sabem que os judeus se referem à morte como um dormir. Mas aqui fica muito claro que Jesus não está usando apenas uma linguagem eufemística. Jesus está, de fato, dando uma teologia, um ensino do seu poder sobre a morte. Então Jesus está dizendo, dormem, mas eu vou despertá-los, né? E com isso ele está afirmando o seu poder sobre a morte. A morte é o evento final da vida humana. Para Jesus, a morte não impõe limite nenhum e ele tem poder sobre estas tragédias, né? É assim que é colocado. Naquele debate que eu apresentei na aula passada, que está narrado em Mateus 22, 31 e nos seus paralelos, né? Eu queria, aliás, até ao invés de chamá-los para Mateus, chamá-los para Lucas, porque Lucas tem algumas frases exclusivas. O que eu quero dizer com isso? Que não tem paralelo em Mateus e em Marcos, né? Então, Lucas capítulo 20, versículo 37 a 38, ele repete Marcos e Mateus, né? Mateus e Marcos, mas ele acrescenta umas frases que estão presentes apenas na sua tradição. Eu terminei a aula passada com este embate, né? Como eu falei, Jesus estava no pátio do templo e ali se apresentavam diversos mestres, diversos rabinos, e eles se ocupavam de debater questões da lei. E os saduceus, querendo embaraçar Jesus, trouxeram para ele aquele caso da mulher que, usando o dever, né, dever do cunhado, direito dela, do levirato, né, acabou sendo mulher de 7 homens, sendo que todos morreram e nenhum gerou descendência. E a pergunta que eles fazem é, na ressurreição, de quem ela será esposa? E Jesus os reprova citando um texto do Pentateuco, né? Eu falei para vocês que os saduceus se baseavam no Pentateuco para afirmar a sua rejeição da ressurreição. Mas Jesus, muito brilhantemente, saca um texto do Pentateuco. Quando eu digo Pentateuco, estou me referindo aos 5 primeiros livros da Bíblia, chamados livros de Moisés, né? A Torá para os judeus, Pentateuco para nós, do grego, 5 volumes, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, né? Quando ele fala assim, quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés
como quem diz, nesse que vocês têm como livro sagrado, lá naquele trecho referente à sarça, como Deus falou, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ele está querendo dizer que o fato de Deus ter feito uma aliança com Abraão, uma aliança com Jacó e uma aliança com Isaac, uma aliança com Jacó, impõe a interpretar que esta aliança do Deus Todo-Poderoso, Criador da vida, não pode ser interrompida por um evento que arrebata a parte mais fraca, porque a aliança é feita da parte forte, no caso Deus, com a parte frágil. Ora, se esse Deus faz uma aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó, e sem que Deus queira, e sem que o homem queira, esta aliança é interrompida, em que termos fica esta aliança? Então Jesus está querendo dizer aqui o seguinte: Deus tem poder sobre a morte. E para Deus, isso está escrito, eu gostei de Lucas por causa disso. Em Lucas, Jesus fala o seguinte: Deus não é Deus de mortos, mas de vivo, porque para ele todos vivem. Ou seja, Deus enxerga todos, independentemente se estão aqui respirando ou se já não respiram mais. Isso está de acordo com o Antigo Testamento, que eu falei na aula passada, como quando o salmista fala, tu vais até o abismo, tu podes se armar minha casa no Sheol, tu também estás lá. Quer dizer, não há como extinguir alguém diante de Deus. E esse estar diante de Deus é porque Deus os quer. Então, a discussão aqui em Lucas é se esse todos vivem, se refere a todos os seres humanos ou a todos da aliança. Por quê? Porque esse texto é citação de uma frase de Macabeus, e lá na frase de Macabeus, a interpretação, digamos, mais fácil, menos problemática, é que o autor está falando todo o povo de Deus vive. Ou seja, Deus tem uma aliança com o seu povo que transcende o morrer. Nem a morte pode impedir. E aqui em Lucas ele diz mais. Ele fala que eles agora são filhos da ressurreição. Não são mais filhos da morte. São filhos da ressurreição. Lucas 20, 36. E fala assim, por isso não podem mais morrer. Ou seja, Jesus está com o seu ensino abrindo o véu espesso da morte e deixando com que as pessoas dos seus dias vejam que ele está para abrir um caminho novo. E ele faz isso com a sua interpretação do Antigo Testamento. É interessante que ele fala para os saduceus, vocês estão cometendo um grande erro, porque vocês são ignorantes a respeito de Deus, da sua palavra e do seu poder. Vocês ignoram o poder de Deus, né? E então Jesus aqui está também nos ensinando que a vitória sobre a morte tem a ver com Deus e com o poder de Deus. Não tem nada a ver com um ser humano. Tem a ver com Deus, a fidelidade de Deus e o poder infinito de Deus, que pode gerar filhos de Abraão, como disse João Batista, até das pedras. Vocês ficam aí se orgulhando que são filhos de Abraão? Eu lhes digo que destas pedras Deus pode criar filhos para Abraão. Então, Jesus está abrindo aqui, digamos, uma fresta, né, na parede dura da morte, né? E com isso também, talvez a gente poderia pensar aqui,
que a nossa vitória sobre a morte está no amor de Deus. Deus amou Abraão, Deus amou Isaac, Deus amou a Jacó. E o amor é mais forte do que a morte. Está escrito lá no livro de Cantares, né? A morte é o maior poder que conhecemos. Ninguém pode nada contra ela. Mas em Cantares está escrito, né? O amor é mais forte do que a morte. Então, como nós dissemos na aula passada, a morte interroga Deus. A morte é um problema para nós, mas também é um problema para Deus. Porque Deus criou o ser humano para si. E Ele não quer perdê-los. Então, a morte interroga a Deus também, né? E ela, claro que Deus não tem obrigações, porque ninguém pode obrigá-lo a nada de fora dele mesmo, mas Deus é movido por si mesmo, né? Ok, então? Eu vou agora avançar um pouquinho, então, para o vocabulário da ressurreição dentro do Evangelho de João, tá? E vou mostrar em 1, 2, 3, 4 textos de João como Jesus prometeu a ressurreição. E vocês vão ver como Jesus está se conectando com o Antigo Testamento, que o povo do seu tempo não compreendia, né? Jesus está se conectando com o Antigo Testamento. Quando eu digo Antigo Testamento, estou me referindo principalmente a Isaías, Oséias e Daniel, que eu falei na aula passada, tá? Você vai ver que tem sombra, tem nexo literário, redacional entre Daniel e Jesus Cristo, né? E junto com o tema da ressurreição, Jesus vai falar uma expressão que vocês acham que está na Bíblia inteira, mas não está. É porque nós estamos acostumados com o vocabulário da Bíblia. Junto com a ressurreição, João vai introduzir uma expressão que eu apresentei na aula passada, que só ocorre em Daniel, vida eterna. Vocês acham, né, para nós cristãos, para mim pelo menos, fica parecendo que a Bíblia inteira fala de vida eterna. É falso. A vida eterna é uma expressão que vai nascer com Jesus Cristo relacionada à ressurreição. Sem ressurreição não tem vida eterna, né? Então é esta teologia que João vai apresentar de modo mais claro do que os demais evangelhos. Deixa eu dar uma parada aqui, tudo bem até aí? Podemos prosseguir? Então vamos lá. Então eu falei até agora dos atos de Jesus e já entrei, né, retomando a aula passada, já entrei nessa questão do debate, Jesus discutindo sobre a ressurreição. O ponto que eu quero estabelecer aqui é o seguinte: Jesus Cristo está criando uma esperança inédita. Os santos do Antigo Testamento creram naquilo que não sabiam. A fé deles era em Deus por Deus, porque a salvação ainda não estava revelada. Estava prometida, pouco compreendida, mas ainda não revelada. Agora em Jesus Cristo, então, é que será revelada a doutrina da ressurreição dos mortos. Então, o primeiro texto que eu vou colocar é João 2,19. João, ao contrário dos demais evangelhos, coloca aquele evento do assalto ao templo no início do evangelho. Não vou discutir as razões disso aqui, mas os evangelhos sinóticos colocam lá na última semana da vida de Jesus aquele evento e João narra logo no começo. Quando Jesus ataca o templo, imediatamente as autoridades o interpelam, porque Jesus está fazendo algo inacreditável. Ele está atacando o maior símbolo sagrado da fé judaica.
E quando os judeus o interpelam, ele responde dizendo o seguinte: destruam este santuário, João 2,19. Destruam esse santuário, e em 3 dias eu o reconstruirei. Os judeus evidentemente não entenderam, muito menos os discípulos, ou vice-versa, né? Os discípulos não entenderam, muito menos os outros judeus, e pensaram: olha aqui, seu Nazareno, em 46 anos foi construído esse templo, e tu em 3 dias o reconstruirás? Isso foi tão ofensivo que, se você pesquisar os relatos dos julgamentos de Jesus, você vai ver que uma das acusações contra Jesus foi a suas ameaças contra o templo. Este homem ameaça o templo. Estevão foi morto por ameaçar o templo. Então, o que Jesus está falando aqui é algo blasfemo, que seria suficiente para condená-lo à morte. Mas ele faz uma ameaça tão, digamos, estupenda, tão fora da teologia, que as acusações contra Jesus não conseguem se sustentar, né? Porque se esse homem ameaçou o templo, como ameaçou? O que esse pobre coitado pode fazer por esse templo? Mas lá em João tem uma nota, né? Deixa eu achar aqui, tem uma nota logo na sequência, muito importante, que é do escritor do livro, que está no versículo 22, versículo 21. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Versículo 22. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos se lembraram do que ele disseram, creram na Escritura e creram na palavra de Jesus. O que Jesus está querendo dizer aqui, então? Já que os discípulos entenderam e eu e você entendemos. Vocês vão destruir o meu corpo, mas em 3 dias ele ressurgirá, ele será reconstruído. Evidentemente, Jesus está dizendo: este santuário que vocês veneram, esse sistema não garante a vida de ninguém. Ele será destruído, todo esse sistema será destruído por pura decadência, caducidade. Ele não garante vida para ninguém. Nele só tem sangue, né? Aqui só morrem animais para que vocês morram. Mas ninguém pode viver a partir desse templo. Mas em 3 dias, me deem 3 dias, e eu reconstruo um novo lugar. Os judeus não entenderam. Os discípulos também não entenderam. Quando, porém, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos se lembraram dessa palavra de Jesus e entenderam que ele se referia ao seu corpo. De onde vocês acham, e esse é o objetivo da nossa aula, né? Mostrar que os apóstolos estão desdobrando os ensinos de Jesus. Então, refazendo a pergunta, de onde vocês acham que Paulo inventou, do nada, que nós somos o templo do Espírito Santo, que nós somos edifício para Deus? Desta verdade profunda, de que no corpo de Jesus Cristo, na ressurreição de Jesus Cristo, foi provido um novo sistema que, de fato, pode dar vida. Ok? Bom, então, na verdade, ele passou como um maluco aqui, com certeza. Total, mas ensino enigmático. Era como uma profecia, né? Que os próprios discípulos, é legal essa nota aqui, né, do autor do Evangelho. Ele já sabe, ele está escrevendo depois que Jesus ressuscitou, né? Então, essa nota aqui é uma nota para nós que estamos lendo, né? Para quem está lendo o Evangelho pela primeira vez, não sabe nada que Jesus vai morrer e ressuscitar. E sobre a qual se baseia depois o fundamento de Paulo falar que nós somos edifício de Cristo. Interessante. Exato.
Esse versículo aqui é um spoiler, né? É um spoiler. Porque para quem nunca leu João, quem falou que Jesus vai morrer, vai ressuscitar, quer dizer, ele deu spoiler aqui, né? Deu. Vamos para João capítulo 5, e aqui depois vocês leiam completo o texto. Eu só quero mostrar como Jesus está dizendo que ele é o cumpridor da profecia de Daniel 12. Tá? João 5. Eu vou pegar aqui algumas frases que estão entre o versículo 21 e 29. Mas depois, né, eu copiei aqui para minha lição, para pintar, sublinhar, botar itálico, negrito, né? Então eu não copio o texto inteiro. Mas depois vocês leiam lá. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos... Mas fala o versículo para... 21. Ah, tá. Você não falou. Falei, entre o versículo 21 e 29. Ah, mas você não eu vou ler. Esse. Hã? Você não falou qual era esse. É o primeiro, 21. Tá, desculpa. Tá. Tudo bem, 21, desculpa. Assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho. Imagina Jesus ali, o homem, falando isso. Assim como o Pai do céu ressuscita e vivifica, assim também o Filho, eu, vivifico aqueles a quem eu quiser. Depois ele fala, aqui eu não anotei os versículos, tá? Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Olha o modo como ele fala da ressurreição e da vivificação. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Não é terá, tem a vida eterna. Não entra em juízo, que significa dizer, não passa mais pela morte. Ao contrário, passou da morte para a vida, passado. Não é vai passar da morte para a vida. Não é vai morrer, ser sepultado e depois vai viver. Não. O simples fato de crer em Jesus já implica em passar da morte para a vida. Isso que nós chamamos de vidinha, essa vidinha do nariz, para Deus é morte. Ele falou para Adão, no dia em que você pecar, você morrerá. No dia em que Adão pecou, ele morreu. Nós vivemos a morte. É uma questão de ampulheta, né? É uma questão de corrida contra o tempo. Isso que nós chamamos de vida, Jesus está chamando de morte. E crer nele, que é a vida, é passar da morte para a vida. Outra frase um pouco mais para frente, vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem, e os que ouvirem viverão. Olha o modo como ele fala de ressurreição. Morto, viver, significa ressuscitar, reviver, revivificar, né? Revivificar. Acho que eu tinha falado um via a mais aqui. Porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão os que tiverem feito bem. Isso aqui é cópia e cola de Daniel 12. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo, dando a entender que haverá uma ressurreição geral, né? Se esse ponto vai ser desenvolvido depois, eu tenho dúvida, né? Aliás, eu manifesto essas minhas dúvidas sobre como entender isso no curso de Apocalipse. Mas Jesus aqui está falando umas coisas muito estranhas. Ele está falando assim, olha, Deus tem poder de fazer viver, como nós lemos na aula passada. Este poder ele deu a mim, verbo feito carne, o Filho humano. Estas palavras que eu digo carregam nelas o poder da vida, e todo aquele que crê já tem em si a semente da vida eterna. Não passa mais por juízo. O que é juízo aqui? Morte. Mas já passou da morte para a vida. Ele fala também que mortos ouvirão a voz. Ora, meus irmãos, morto não ouve.
Os mortos do Sheol, se a gente ler o Antigo Testamento, vai dizer, lá não tem nada. Lá não tem louvor, não tem trabalho, não tem adoração, não tem culto, não tem ciência, lá não tem nada. Mas aqui está dizendo que a palavra de Jesus tem poder de chamar os mortos e fazer com que eles ouçam e saiam. Ele fez isso com Lázaro. Lázaro, vem para fora. E Lázaro veio para fora. Foi desamarrado, solto e voltou para casa. É isso que ele está dizendo aqui. E dizendo que haverá uma premiação de vida. Porque todo ser humano morre protestando contra a morte. Se não morrer protestando contra a morte, morre preferindo a morte porque sua vida foi horrível. Mas todo vivo quer viver e quer viver feliz. E Jesus está dizendo, esta vida está no Pai. E o Pai ressuscita e dá vida. Em João 6, 39, 40, é aquele texto da multiplicação dos pães. João 6, 39 e 40 e outros aí pela frente. Quando ele fala do comer a minha carne, beber o meu sangue, um discurso chocante para eles e para nós, né? Porque eu duvido que alguém já tenha pregado e explicado o que isso significa. Tá aí um novo curso, né? Porque as pessoas não entendem o que significa isso e daí ficam com cara de planta, né? Como se entendessem o que Jesus quer dizer aqui, né? Mas esse texto merece ser estudado. Jesus aqui... deixe-me dizer uma coisa ainda em João 5. Presta atenção aqui, em João 5. Ele já alterou completamente o texto de Daniel 12. Porque em Daniel 12 fala o teu povo, Daniel. E aqui ele está falando todo o que ouvir a voz do Filho do Homem. Ele já botou todo mundo no mesmo balaio. Todos os que morrerem e que ouvirem a voz do Filho do Homem viverão, sairão, voltarão e serão devolvidos à vida. Não a vidinha com a qual eles morreram, mas a vida do Pai, a vida da vida, a vida que vive, que ele chama então de vida eterna, e depois, mais no final, eu pretendo falar sobre esta expressão. Em João 6,39, ele fala assim, a vontade de quem me enviou é esta. Quem foi que me enviou? O Pai. João 6,39. A vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, ressurreição, vida eterna, vir o Filho. O Filho tem a vida. Quem tem o Filho tem a vida. E é esta fé que salva da decadência, da corruptibilidade. O quarto texto, né, eu falei de João 2, falei de João 5, João 6, agora vou para João 11, versículos 25 e 26, que é a narrativa da ressurreição de Lázaro. Todo o capítulo 11, né, ou quase todo o capítulo 11 trata dessa ressurreição, e ali Jesus dá, digamos, a expressão máxima do seu ensino. Eu sou a ressurreição e a vida. Nós conhecemos aquela frase em que ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tudo bem, Jesus, mas nós somos mortais. E aí? Jesus está dizendo, eu sou a ressurreição. Jesus não veio apenas derramar sua vida em fidelidade e em amor. Ele fala em João 10, tenho poder para dar minha vida e para retomá-la.
este poder recebi do meu Pai. Por isso o Pai me ama. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, morto aqui pode ser no sentido teológico ou no sentido necrológico, ainda que esteja morto, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá nunca. Não morrerá nunca. Esse tipo de fala de Jesus entrou como uma flecha nos ouvidos do povo judeu. E pode ter gerado neles até algumas heresias, no sentido de que ser cristão era não morrer mais. Com estes ensinos é que os apóstolos tiveram que lidar. Aí vocês vão entender a problemática, por exemplo, de Tessalonicenses. Paulo, os irmãos estão morrendo, Paulo. Lembra da aula do arrebatamento? O curso do arrebatamento? Meus irmãos, não fiquem tristes com aqueles que estão morrendo. Creram em Jesus, mas estão morrendo. E aí, Paulo, como fica isso? No final do Evangelho de João, corre uma certa lenda que João não morreria. E João, de fato, pela tradição da igreja, foi o último a morrer. A igreja deve ter pensado, João é eterno, João não vai morrer. Quando João morreu, deve ter trazido uma grande decepção. Tipo, o que será de nós? Acho que nós estamos lascados, na era da pedra lascada. Vamos voltar para a sinagoga, para o judaísmo e tal. Então, a pergunta que nós temos que fazer diante desta fala de Jesus, antes da sua ressurreição, é como a igreja vai trabalhar com isto? Como a igreja vai trabalhar com o ensino de Jesus, que vocês viram aqui em João 2, quando Jesus ressuscitou, então os discípulos entenderam. Como eles entenderam a ressurreição de Jesus e o ensino de Jesus. Entenderam foi nada. Como eles entenderam? Né? Não, eles vão entender e é aquilo que nós vamos encontrar no Novo Testamento. Depois da ressurreição de Jesus, nós lemos aqui, Jesus abriu o entendimento deles e eles entenderam as Escrituras. E passaram a anunciar uma doutrina dificílima. Ou seja, aquele homem que nós adotamos como nosso mestre morreu uma morte de cão. Uma morte horrível, incomparável. Eu não consigo comparar a morte de Jesus com uma morte de alguém hoje. Para mim, não tem comparação. Não tem uma morte tão violenta quanto a morte de Jesus. E agora, pior ainda, ressuscitou. E onde ele está? Subiu para o Pai. Pô, mas cara, pelo amor de Deus, vocês acreditam num cara que foi executado na forca, na cadeira elétrica, foi fuzilado no paredão. Agora me vem com esse papo de que ressuscitou? E onde está? Subiu para o céu. E que prova vocês têm disso? Ah, chega perto. Chega perto que vocês vão ver. O paralítico foi curado. O morto ressuscitou. Prenderam os homens, daqui a pouco eles estão lá na praça pregando. O que nós vamos fazer com esses caras? Né? Então é com esta herança que a igreja vai ter que lidar. Eu quero terminar esta minha parte da aula, e daí vou falar de algumas palavras para mostrar a dificuldade de lidar com a ressurreição, para nos preparar então para a reta final, com um texto que talvez você nunca tenha lido, se leu, provavelmente não entendeu e desistiu de entender, e eu te dou plena razão. Que está em Mateus 27, 51, só Mateus tem esse texto, que fala que quando Jesus, o Filho de Deus, estava pendurado na cruz, torturado, sangrando,
arfando, gemendo de dor, naquele espetáculo horrendo. Diz que quando ele morreu, a terra tremeu, as pedras quebraram, o templo, a cortina do templo rasgou de alto a baixo, houve trevas, tudo isso você sabe. Mas tem uma nota aqui de Mateus que é insuportável. Fala que abriram-se os sepulcros e muitos santos que dormiam ressuscitaram, saíram dos sepulcros, entraram em Jerusalém e apareceram a muitos. Se vira, meu irmão. Vá nos dicionários, vá no grego e no hebraico, porque é isso aí. É isso aí. Esta nota não ajuda em nada, Mateus, não ajuda em nada. Então, a gente que estuda a Bíblia tem um critério de autenticidade que é o seguinte: um autor que quer convencer a sua audiência teria a tendência de evitar narrativas complicadas, polêmicas, que causariam embaraço para convencê-lo, certo? Baseado neste critério entendeu isso? Evitar relatos embaraçosos. Então esse é um critério de autenticidade. Baseado nisso, Mateus teria todos os motivos do mundo para esconder este relato e dizer, não, isso aí só vai complicar. Só vai complicar. Mas Mateus o colocou aí. Colocou aí. Correndo todos os riscos de cair no ridículo, de ser, sei lá, todos os riscos que você puder imaginar. Então, esse texto passa por esse critério de autenticidade. É um texto absolutamente constrangedor. Marcos não o inclui no seu evangelho. Lucas não inclui. João não inclui. Mas se esses santos apareceram a muitos, então havia testemunhas diversas. E nós deveríamos perguntar por que os outros evangelhos não colocaram. Porque Mateus está escrevendo algumas décadas depois da ressurreição de Jesus, né? E esse seu depoimento, esse seu testemunho, digamos, poderia ser facilmente contraditado. Se Mateus colocou o texto aqui, esse texto poderia ter sido glosado de alguns manuscritos, e também não é o caso. Se fosse glosado, esse texto estaria, deixa eu só conferir aqui, ele estaria entre colchetes na nossa Bíblia. Quando você pega um texto entre colchetes nas nossas Bíblias, significa que esse texto é de tradição duvidosa. O que significa duvidosa? Significa que há manuscritos que a omitem. Então, ele é um texto passível de discussão, né? Não é o caso. Então, nós ficamos aqui com esse testemunho de Mateus. Quando Jesus morreu, houve escuridão, houve tremor, houve isso, houve aquilo, o véu do templo se rasgou, mas alto lá. Alguns que já haviam morrido. Ele não fala quanto tempo. Ele fala, desculpem. Ele fala assim, que corpos de santos. Corpos de santos. Como ele está falando corpo, a gente pode entender que são corpos que ainda existem, que ainda não se transformaram em ossário ou foram completamente destruídos. Ele fala corpos, né? Depois eu vou dar uma conferida na tradução aqui. Mas ele fala de corpos que dormiam, olha aí a teologia de Jesus, né? Ou o eufemismo dos judeus, ressuscitaram. E depois da ressurreição de Jesus, aqui tem uma dúvida muito grande,
sobre por que Mateus escreveu dessa forma. Que quando Jesus morreu, vê se você capta a dúvida. Quando Jesus morreu, eles ressuscitaram, mas ele redige de uma forma que ele antecipa a ressurreição de Jesus. Outro spoiler aqui. Depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade. Então, se a gente entender o que Mateus está dizendo, bem como ele está dizendo, nós temos que dizer o seguinte: quando Jesus morreu na cruz, na sexta-feira, alguns santos acordaram. E quando Jesus ressuscitou, não sabemos quando, diz que depois da ressurreição de Jesus. Não sabemos se foi no domingo da ressurreição, não sabemos se foi nos 40 dias, não sabemos. Entraram em Jerusalém, olha o choque desse negócio. Pois é. Entraram na cidade e apareceram a muitos. A gente, dando crédito a esse relato, a gente poderia, vamos levar Mateus a sério e vamos obedecer à construção redacional que ele fez. Esses irmãos e irmãs que já estavam mortos acordaram, se abraçaram, disseram: o que está acontecendo? O que está acontecendo? E ficaram por ali, quem sabe, dizendo: que faremos? Onde iremos? Como vamos contar um negócio desse? Mas depois que Jesus ressuscitou, entraram na cidade e apareceram a muitos. Este brevíssimo e complicadíssimo relato de Mateus é para nos dizer que a morte e a ressurreição de Jesus antecipa a ressurreição. Aquilo que os judeus entenderam, que aparece na boca de Marta. Eu sei, Senhor, que o meu irmão há de ressuscitar no último dia. Eu sei. Jesus antecipa a ressurreição para agora. Por isso eu comecei essa aula dizendo: Jesus mudou tudo. O que os discípulos creram e nos ensinaram, e nós professamos, não tem a ver com paganismo, não tem a ver com mitologia, não tem a ver com o culto persa, zoroastrismo, não tem a ver com sincretismo e não tem a ver com a escatologia judaica. É uma crença nova. É uma crença que nasce com Jesus Cristo. E eu acredito que Mateus colocou esta nota absurda aqui para nos dizer que a morte e a ressurreição de Jesus mudam para sempre o morrer e o viver daquele que tem fé em Deus, Criador e Autor da vida. Ele muda o morrer, ele muda o viver completamente. E ele antecipa, primeiro, a ressurreição dos judeus era apenas para o povo judeu, porque para eles só o judeu era justo, Jesus universalizou. Para o judeu, a ressurreição era apenas no último dia. Jesus também já antecipou e já trouxe a ressurreição para agora. Mas você está querendo dizer que o fato dessas pessoas terem ressuscitado foi usado como um sinal, pode ser interpretado como um sinal de que não era só no último dia, que era uma coisa para... Que em Jesus Cristo a ressurreição já começou. E já começou em dois sentidos. Muda o viver do crente. Crente aqui não é isso que vocês estão pensando, não. Crente é o que crê, né? Eu sou viciado em etimologia, então crente não é o crente. Crente é o que crê.
né? Que pode ser o crente, mas pode não ser também, né? Onde for. Crente é o que crê. Então, muda completamente o viver do cristão a um ponto de ele já possuir a vida de Cristo. Então, a ressurreição de Jesus já é antecipada em dois sentidos. Num sentido interno, porque já fomos colocados pelo Espírito Santo em comunhão com a vida de Cristo, e é também antecipação, por quê? Porque nosso corpo ainda é mortal, nós ainda morremos, estamos morrendo e morreremos, mas nosso corpo ressuscitará, como Cristo já nos antecipou, porque ele é um de nós, homem como nós, verbo feito carne, que morreu a nossa morte e ressuscitou com nova vida. Para quem? Para ele não, ele não precisava de vida, ele é Deus. Para nós. Por isso suas palavras são vida. Vida para quem? Para nós. Então é importante nós fazermos esta conversão teológica, que em Jesus Cristo tudo foi mudado, o morrer, o viver e o ressuscitar. A vida, a morte, a pós-vida e a pós-pós-vida, após morte. Tudo mudou em Jesus Cristo. É pegar ou largar. Entendeu, dona Irene? Faça as perguntas aí, porque agora eu vou passar as palavrinhas ali para a gente poder se preparar para a próxima aula. Vai. Deixa eu ler esse versículo aqui, porque aqui tem terremoto, tem tudo, né? Isso. Misericórdia. Então, mas esses sinais, outros, estão em comum com os outros. Mas aqui, a nota exclusiva é apenas essa, mas leia. Aqui tá parecendo uma série, assim, da Netflix. Mas é. Tipo, tem até uma que eu não lembro o nome, mas que as pessoas ressuscitavam dos túmulos e é uma ficção, né? Com base em alguma, ninguém está criando evento, nada, porque tem o precedente, né? Então, eles... Porque o fato também, eu vou ler. Então, Jesus clamou em alta voz, novamente entregou seu espírito. Foi aí que começou a coisa. Isso, exatamente. Naquele momento, a cortina do santuário do templo se rasgou em duas partes. E essa cortina não era pequena, né? Não, ela era alta e muito grossa. Então, jamais poderia ter sido rasgada só isso a mão. Foi uma loucura. A mão não tem como rasgar. E isso daí... E de alto a baixo, não de baixo para cima, de alto a baixo. Em duas partes, de cima e embaixo. Eu acho que os 4 evangelhos narram isso. Se não for 4, são 3. Não tem em nenhum lugar mostra o que aconteceu depois, né? Como os sacerdotes se comportaram diante disso, essa coisa maluca, né? Sim. E a terra estremeceu, mas não estremeceu um pouquinho não, porque as rochas se partiram. Exato. E houve um estresse. Sepulturas se abriram, foi um tipo de terremoto. Sepulturas se abriram, porque elas são feitas nas rochas. Isso. Né? Muitos do povo santo, não foi qualquer um que ressuscitou. Do povo santo. O povo santo que havia morrido ressuscitaram. Saíram do cemitério depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa de Jerusalém e apareceram muita gente. Aqui surgem outras perguntas. A Irene está lendo na nova versão transformadora. Aqui para mim surgem outras perguntas. Não diz que eles, que foi uma ressurreição como a de Jesus, porque diz que eles só apareceram para muita gente. Não diz que eles ficaram vivendo. A ideia, a gente não sabe, mas a ideia é que apareceram. Tipo, eu vi, quando Jesus... Mas cadê aquela pessoa? Então, não sei. Então, a ideia não, calma. O problema que nós temos que levantar é o seguinte: ou se tratam de ressurreição como a de Lázaro, sinais da ressurreição, ou se trata da ressurreição das primícias. Então, assim como Jesus é primícia dos que dormem, né, Jesus trouxe uns grãozinhos com ele. Né? Mas esse texto é dificílimo, ninguém se atreve a dar a palavra final sobre ele. Eu consultei diversos comentários, ninguém se atreve. Que tipo de ressurreição, né? Ninguém diz. Pode ser
Pode ser, esse apareceram a muitos, pode ser a testemunhas oculares, né? Pode ser uma ressurreição do tipo da de Lázaro, do filho da viúva de Naim, da filha de Jairo. Pode ser uma ressurreição do tipo da de Jesus Cristo. Pode ser. O texto não me proíbe pensar de uma forma nem de outra. Ok? O importante aqui é isso que a Irene falou, é sinal. Sinal de que a entrada de Cristo na história da humanidade muda o viver, o morrer e o pós-morrer. E muda também tudo. Mostra que o evento foi inédito, né? Para acontecer até terremoto, total. E ressurreição de outras pessoas. Exato. Para mostrar que o evento realmente é inédito. Não fiquem muito impressionados com os efeitos, né? Porque são a narrativa de uma epifania. Então não vá procurar eclipse, sismógrafo e tal. Não é nesse nível. É descrição de uma epifania. Que houve testemunhas, houve. Porque as pessoas saem batendo no peito. Esse texto. É literal. Não, você fala É epifania, literal. pode dar Não, é epifania, porque as pessoas podem dizer assim, mas será que houve um eclipse? Não tem, naquela época não houve, não sei o quê. Não leve esse texto à NASA. Não é nesse nível o negócio. Tá. É um sinal para aquele ali. Estou dizendo isso porque às vezes a Bíblia fala assim, veio uma voz do céu e lhe disse isso. Mas para o outro foi um trovão. Entende? Então, eu estou falando isso porque eu não gosto de tornar o texto bíblico mágico. Né? Esse canal se chama Pé no Chão por isso. Entendeu? Ele é uma manifestação estrondosa. Mas do tipo que você pode ver e crer e pode ver e zombar. Pode falar que alguém foi lá à noite e rasgou a cortina. Pode falar que roubaram o corpo, etc. Exato. Podem falar mil coisas. Então, os eventos da fé são nesse nível. Certo. Eles apelam a nós, mas você pode resisti-los, sem problema nenhum. Né? Tem um comentário da Denise que diz: eu não consigo entender porque a morte de Jesus teve que ser tão violenta. Por causa da maldade humana. Não teve que ser. Né? Exato. Denise, nós falamos nisso, acho que quando falamos da morte de Jesus, né, que muitos cristãos pensam assim, Jesus teve que morrer desse jeito porque é profecia, etc, etc. Não tem nada de especial na morte de Jesus. Apenas que ele desafiou. E aqui eu faço um ponto de conexão com as aulas de domingo, né? Que ele desafiou o estado de coisas com tal contundência que despertou para si violência máxima. Exato. É aquilo que hoje alguns cristãos, né, convertidos mesmo, né? Não esses, né? Os convertidos mesmo dizem: eu sigo um homem, eu creio num homem que foi torturado. O meu mestre não morreu de velhice, não. Não morreu na academia, não. O meu mestre morreu sofrendo violência máxima. Né? Agora, meus irmãos, tem nada de especial na cruz. Tem nada de especial no modo como Jesus morreu, não. A Cláudia respondeu para ela. Sim. Disse porque os romanos não tinham aparentemente nenhum pudor com a crueldade. Exatamente. E reservavam crueldade máxima para aqueles que ofendiam o cerne do império. Porque o império, como eu estou falando no domingo, ele não é apenas uma legião de uma massa de soldados. Ele é uma ideologia. E Jesus desmascarou essa ideologia ao dizer: quem é César? Deem a César o que é de César. Quem é César? Né? É claro que os cristãos tradicionais não interpretam dessa forma, por isso estão aí de braço dado com César. Né? Mas se você seguir as pegadas do homem Jesus, vocês vão ver que a morte de Jesus, assim, os cristãos dizem: Jesus morreu porque estava predito, então ele morreu porque
Deus queria que ele morresse e tal. Não, é que na fidelidade de Jesus a Deus, ele não recuou de nenhuma ameaça. E é nesse sentido que os cristãos podem sofrer oposição no mundo. Não é quando eles sentam no trono de César e passam a hostilizar as minorias. Como a nossa igreja brasileira está fazendo nesse dia. E hoje a besta fera que ocupa o poder desse país disse que nós somos maioria, os cristãos, nós não, né? Pelo amor de Deus, os cristãos são maioria e não vamos retroceder, não vão retroceder. Essa é a besta que está sentada no reino de César. O que Jesus está falando aqui é uma coisa muito diferente. São aqueles que estão dispostos a ser minoria nesse país, voto vencido nesse país, que estão dispostos a serem banidos dos lugares santos dessa sociedade e seguirem o Cristo lá onde ele sempre esteve, sem recuar. Esses é que vão sofrer violência. Não quer seguir o Cristo com C minúsculo, inventado das armas da violência. Esses é que vão sofrer a violência sem apelar para a violência, sem usar pistola, sem sacar a espada. Esses que vão sofrer a violência e não praticá-la. Paulo falou, eu sofro os sofrimentos de Cristo. Claro, se ele fosse um fariseu, ele estaria no Sinédrio, bem feliz da vida, e teria obras e obras escritas. Ele fala, eu sofro os sofrimentos de Cristo, porque resta um sofrimento para o povo de Cristo. Então é dessa morte que nós estamos falando, né? Este morrer de Jesus em fidelidade a Deus traz consigo a justiça de Deus contra a injustiça e abre um caminho para vencer as forças que matam. Eu quero reservar uma aula nesse curso, nem que seja nos anexos do segundo tempo, para falar da ética do ressuscitado. Segundo turno. Porque eu não estou aqui apenas para fazer uma aula de curiosidades, né? Você pega textos aí na internet que as pessoas querem saber se eles vão ter um nariz mais bonito no céu, se no céu eles vão ter uma aparência melhor, se vai ter celulite, se vai ter mansão, essa bobajada toda. Eu não estou aqui, né? Eu sei que vocês também não, né? Mas vai que alguém me ouve, né? Daqueles que se inscrevem, depois se desinscrevem, né? Pode se desinscrever, porque essa aula não é para satisfazer curiosidades. Né? Nós vamos poder flutuar. Duro, quem pode resistir? Nós vamos poder flutuar no espaço, atravessar a parede, brincar com fogo, viajar na casa do Superman. Não, isso é teologia fundo de quintal. Já querem brincar com serpentes, né? Tem uns que já brincam com serpentes, né? Agora, olha, prestem bem atenção. Paulo está dizendo trazer no corpo o morrer de Jesus para que também a sua vida se manifeste em nós. Nós somos portadores de uma vida se imitarmos o morrer de Jesus. Então, veja, nós temos uma promessa de vida que, segundo Jesus Cristo, já foi dada a nós. Já nos arrebata. Já vivemos uma vida arrebatada. E, portanto, encarnada. E esse é o caminho da vitória sobre a morte. A Cláudia disse aqui, ele disse que não aceitará recuo da maioria dos cristãos no Brasil. Exatamente. Ou um papo desse. Se ele soubesse, ele e os seus vão fazer com que o número de cristãos que assim se denominem diminua drasticamente daqui a alguns anos. Exatamente. Por vergonha do que chegou a ser. Exatamente. Eu concordo com você, Cláudia. Eu tenho dito diversas vezes, em diversos lugares, está havendo um juízo divino no nosso país. É uma navalha fina que está separando cada um que é defrontado por esse sistema que está aí, tem a oportunidade de verbalizar sua fé. Vamos aderir a
a essa besta ou vamos nos manter fiéis a Jesus Cristo? Os cristãos estão esperando a besta aparecer. E botar um número, um código de barra na sua testa. Mal sabem eles que já estão prostrados e imersos no sistema. E João falou que os anticristos já estão aí, tempo, exato. Né? João já falou. O espírito do anticristo está no mundo, não é antideus. Não confundam. A besta vai se fazer passar por Deus e vai se tornar um rival de Cristo. Por isso é anticristo. Porque só quem pode ser Cristo, e por isso somos chamados de cristãos nesse mundo, são aqueles que imitam o Cristo. E quem imita o Cristo nunca exercerá o poder. Simples assim. Simples assim. Por quê? Porque o poder de Cristo não caminha no palácio de César. Não é difícil entender. A questão é que nós estamos sendo assediados por Satã, dizendo, tudo isso te darei. Vocês querem maioria? Eu posso lhes dar. Vocês querem proteção? Vocês querem leis evangélicas? Eu posso lhes dar. Por um preço módico de se ajoelhar e se comprometer comigo. Eu dou toda a razão a Cláudia. O número de cristãos vai diminuir. E o número de anticristos vai aumentar. E justamente porque são anti, é que são mais enganosos. Esse é o problema. Eu queria rapidamente aqui falar com vocês, porque eu prometi, quero cumprir, as palavras da ressurreição. Olha que difícil. O Novo Testamento tem um verbo grego que é anistemi, que é composto de aná, que existe em português em diversas palavras, que significa de novo, e estemi, que é levantar. Portanto, o verbo significa apenas levantar de novo. Não está reservado para a ressurreição. Eu fiz um levantamento aqui de 107 vezes que esse verbo aparece no grego do Novo Testamento, apenas 31 vezes significa ressurreição. Ou seja, 1/3, né? Menos de 1/3. De 107 vezes, apenas 31 significa ressurreição. E tem a ver com aquela ressurreição da filha da viúva de Naim, da filha de Jairo, a ressurreição de um modo geral, a ressurreição de Jesus e tal. Mas é um verbo comum. Significa apenas ficar em pé de novo. Estava deitado, levantou. Como os judeus pensavam na morte como deitar-se, dormir, então acordar, despertar, levantar, ressurgir, tudo isso, todo esse vocabulário foi usado para a ressurreição. O substantivo derivado deste verbo é anastasis. Anastasis é derivado do verbo anistemi, né? Então, aná de novo, né? E stasis, de esteme, do verbo levantar. Então, anastasis. Esse verbo vai aparecer 42... Esse substantivo vai aparecer 42 vezes no Novo Testamento, sempre ligado à ressurreição, sempre traduzido como ressurreição. Apenas uma vez ele ocorre como levantamento, quando Simeão fala, esse menino está destinado para a ruína e levantamento de muitos. Então ali não se usa a palavra ressurreição, mas anastasis. Daí vem o nome feminino Anastácia. Anastácia vem dessa palavra grega, então se tiver alguma Anastácia, alguém tiver uma Anastácia aí, né? Tinha a Dona Benta lá, né? A escrava ali, a negra era Anastácia, né? Mas tem aí muito no Brasil ainda, acho que é um nome comum, antigo, né? Anastácia significa levantar-se de novo no sentido de ressurreição. Tem um outro verbo muito pouco usado, acho que só 3 vezes,
ele aparece como anasao. O aná, a gente já sabe que é de novo, e o zao da palavra zoo, né? O zoon, o zoe, viver. Então, viver de novo. Mas essa palavra pode ser usada num sentido figurado, por exemplo, na parábola do filho pródigo, quando o pai do filho pródigo, eu também não gosto desse nome, né? O pai amoroso do filho que se perdeu, ele fala, esse meu filho estava morto e reviveu. É figurado. O menino nem tinha morrido, nem ressuscitou, né? Mas estava dado como morto e voltou, né? Então ali você vê como a palavra é usada no sentido figurado, apenas em Apocalipse, lá no capítulo 20, quando fala da ressurreição, vai falar e viveram. No sentido, na nossa Bíblia fala e viveram, mas o verbo no original é voltaram a viver, reviveram, seria a melhor tradução. Tem um outro verbo que significa acordar, despertar, levantar, aparecer, suscitar. Veja que a palavra ressuscitar, nem a palavra ressuscitar significa ressuscitar. Porque em português ela é ressuscitar. Né? Ressuscitar, ou seja, suscitar de novo. E a palavra suscitar é subcitare, que significa citar, que é levantar, de baixo para cima de novo. Então, nem a palavra ressurreição significa ressurreição. E no grego a mesma coisa. A palavra egeiro, que é o verbo usado para ressuscitar, ele ocorre 143 vezes, olha só, 143 vezes, mas apenas 72 vezes, ou seja, metade, significa ressuscitar. Nas outras vezes significa acordar, despertar, dispor-se, aparecer, levantar, suscitar. Por exemplo, suscitou um profeta, levantou-se um profeta, egeirou. O que significa isso, meus irmãos? Não tem uma palavra para aquilo que não existe. Não existe morto que volta a viver. Então não tem palavra, não tem como falar. Nós deveríamos ficar com uma assim, né? Mudos. Que não existe. Mas eles colocaram as palavras disponíveis no vocabulário para tentar nominar o que Jesus fez, o que Deus fez. Então, esse verbo egeiro ocorre 143 vezes, apenas 72 vezes está ligado a ressuscitar morto, como, por exemplo, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, o próprio Jesus, etc. Um outro vocabulário usado para ressuscitar é zoopoieo. Zoopoieo. Zoo, você já sabe que significa vida, né? Por exemplo, nós usamos em português zoológico, zoe. Quando Jesus fala vida eterna, ele está falando zoe, zoon. Então, essa palavra, eu já expliquei, acho que quando eu dei aula sobre vida, né? Sim. Que o grego tem duas palavras para vida. Uma é a vidinha biológica, a vida perecível, e outra é essa vida, né? A vida que dá vida. E o poieo é fazer. Então, a melhor tradução para esse verbo, a tradução literal seria fazer vivo. Fazer vivo. Fazer viver de novo. Fazer viver. Então, a tradução literal deste verbo grego seria vivifacere. Vivificar. Então, em português, esse facere vira ficar, mas não tem nada a ver com ficar, ele é facere, portanto, fazer viver. E essa é uma palavra boa. Por exemplo, em João 5, que nós lemos, Jesus fala assim, o Pai ressuscita e zoopoieo.
Zoopoieo, ou seja, vivifica. Jesus fala, o Espírito é o que vivifica. O Espírito é o que vivifica, é o que faz viver de novo. Em Romanos vai falar assim, Deus vivifica os mortos, Deus zoopoieo. Deus faz viver. Em Romanos 8 vai falar, o Espírito Santo que habita em nós fará viver os nossos corpos. Zoopoieo, ok? E depois uma outra palavra que eu tenho que dizer aqui, segura aí, tá? É a palavra imortalidade. Que ao contrário de ressurreição, não ocorre no Novo Testamento, portanto, esqueçam imortalidade, porque ela não ocorre no Novo Testamento, exceto 3 vezes. Exceto 3 vezes. E elas se referem a Deus. Portanto, esqueçam a imortalidade, eu estou falando isso desde o início do curso. Apaga, passa borracha, erase, delete, esquece. Esquece imortalidade. O ser humano não é imortal. Esquece isso. A Bíblia não fala em imortal. A palavra que vai aparecer no Novo Testamento é atanasia. Atanasia, de onde nós tiramos o nome Atanásio, por exemplo. Atanásio é um nome antigo, né? Diversas pessoas famosas da história da igreja tiveram esse nome, não conheço nenhum Atanásio, mas é só porque parece Atanazar, não tem nada a ver com Atanazar. Atazanar, né? Atazanar, parece trocadilho, né? Não tem nada a ver. Mas a palavra anatasia. A palavra anatasia é composta de a, que significa não, e thanatos. Athanatos. Que thanatos é morte em grego. Então, não morte. A tradução literal dessa palavra é imorte, imortal, não morrer. O i faz negação em diversas palavras em português. E morte. I, né, a letrinha I mesmo, com um pinguinho em cima, imortal, imortalidade. Esta palavra vai aparecer nas próximas aulas num contexto muito específico e vai se referir única e exclusivamente a Deus e ao que Deus faz em nós. Então, tem que apagar da cabeça aquela heresia grega que está presente em todas as nossas igrejas, de que nós somos compostos de um corpo mortal e uma alma imortal, e que quando nós morremos, o corpo é sepultado e a alma vai para o céu, porque ela é imortal, seja no céu, seja no inferno. Isto não é bíblico. Sinto muito. Não é bíblico. Mas, no lugar desta heresia, nós podemos colocar esta estupenda doutrina da ressurreição. Esse nosso ser mortal, não corpo mortal, ser mortal, foi unido à vida de Deus. Por isso, participa da vida de Deus. Só Deus é eterno. Não tem nada eterno fora de Deus. Então, por que Jesus pode falar em dar vida eterna? Que sentido tem dar vida eterna para pessoas que já são imortais? Ou para pessoas que são perecíveis? Se não for para elevá-las a uma nova qualidade de existência, a existência de Deus. Portanto, no final, Deus vence. Aqueles que ele criou para colocar seu sopro, seu espírito, sua imagem, estarão diante dele para sempre. Termino com uma frase de Paulo em 1 Coríntios 6,
quando ele fala assim, na próxima aula eu começo aqui. Deus ressuscitou a Jesus e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Lindo. Uhum. Estourei todos os tempos, todos os limites. Nada. Vou até fechar aqui para não correr o risco. E eu vou ler só 2 comentários. Tá. Você vai ficar bem quietinho. Tá bom. Nem Sim, senhora. Ó, que mandona. É que eu mando nele, tá, gente? Quase engasgou. Vou botar a tarja preta aqui na boca. Quase engasgou, para. Eu estou sendo silenciado. Vai. Denise, isso que estamos vivendo no Brasil é um estrago sem precedentes. Está deixando todos nus em praça pública. As máscaras caíram e é duro descobrir quem são eles. Não duro no sentido de ver, acho que ela quis dizer difícil pra gente ver quem são eles, né? Uma oportunidade pra gente confirmar nossa fé. Desculpa. Gente, ele não consegue. A Cláudia. Não é a Cláudia, é a Tatiana. Os cristãos estão à espera de uma outra forma de anticristo. Mas quem é o anticristo, se não aquele que vai contra o que Cristo defende? Isso. Perfeito. Tão é simples, triste ver o atual posicionamento de muitas denominações, bem como seus líderes. Exatamente. Deus nos ajude. Todo aquele que vai contra o que Cristo diz e defende é anticristo. É o anticristo. João disse isso, né? Meus irmãos, desculpem ter estourado o tempo. Eu retomo aqui na próxima sexta-feira a partir desse vocabulário. A Irene colocou sua mão aqui. Nos vemos no domingo. Tchau para vocês.